Paz e graça, irmãos. O carnal e o joio. Existe diferença ou são as mesmas pessoas? É um tema que a gente vai falar agora. Em primeiro lugar, o que é o carnal? O carnal é o cristão, aquele que se converteu a Jesus, aquele que conheceu a Jesus. Mas os seus impulsos são predominantemente carnais. Ou seja, pessoa que age pelo impulso carnal. O eu está dominando, o ego está falando mais alto e a pessoa acaba agindo pelo impulso da carne. Não está agindo pela direção do Espírito Santo, pela direção de Jesus na vida dele. Então, quando se fala de carnal, está falando propriamente de pessoas que agem pelo impulso da carne, ou seja, todos nós podemos ter atitudes carnais. O que nós não devemos e não podemos ser é pessoas ou são pessoas que vivem na carne, vivem cotidianamente debaixo de decisões carnais, ou seja, palavras sem pensar, decisões mal pensadas ou mal executadas, direcionadas pelo ego, pela carne. Porque atitudes carnais, mais cedo ou mais tarde, todos cometemos porque somos falhos. Se nós não cometêssemos, seríamos perfeitos, mas somos falhos. Mas o que deve acontecer é o mínimo possível. E não viver segundo a carne. Mas pode acontecer. Agora a questão é que isso deve acontecer em curto prazo. Até quando vai durar uma pessoa carnal? Até quando ela permitir a si própria ser assim. Enquanto o ego dela não abaixar, enquanto ela não se arrepender, enquanto o seu eu não for derrubado, ela continuará agindo pelo impulso da carne. A questão é essa. A carne é nada mais nada menos do que o ego da pessoa que age, fala sem pensar. Por exemplo, Pedro. Pedro, quando negou Jesus, foi uma atitude carnal. Foi uma atitude impulsionada pela carne. Por isso, ele negou Jesus. Judas traiu Jesus, impulso da carne, etc. Ou seja, eu posso cometer atitude com impulso da carne e naquele momento eu ser um carnal. Mas eu não posso viver através da carne. Eu não posso viver debaixo do jugo da carne. Isso é o carnal. Amém? O carnal é aquele que vive sempre com decisões carnais, não se humilha, não reconhece o erro, não quer viver segundo a luz do Evangelho, apesar de conhecer o Evangelho. Agora, erros e situações carnais todos nós temos, a partir do momento que eu cometo algo pelo impulso da carne. Amém? Esse é o carnal, o que vive a longo prazo ou a médio prazo, segundo o impulso da carne. Amém? Agora, o que nós devemos entender é que a atitude com o impulso da carne nós cometemos quase que cotidianamente, sem perceber. Às vezes uma palavra mal pensada, às vezes uma decisão tomada na carne, sem pensar. Mas o que a Bíblia condena é o que vive todo momento e todo dia com a carne em primeiro lugar, o seu eu, o seu ego. E isso é o que a Bíblia condena. Amém? Esse é o carnal. Agora, o joio é algo mais grave. O joio, na verdade, é algo maligno. O que é o joio? Literalmente falando, é um tipo de trigo, só que de uma qualidade inferior, uma qualidade maligna. O trigo cresce, mas o joio cresce junto com o trigo. Quem plantou o joio? Um inimigo. Jesus disse que o inimigo plantou o joio junto com o trigo. E ele diz, espera, deixa crescer ambos. Então, o joio vai crescer, o joio vai crescer, o joio vai se desenvolver. Olha o que vai dizer em Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, ou seja, a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então quer dizer, o joio vai crescer junto, vai. O joio vai se desenvolver, vai. O que é o joio? São pessoas malignas, mal intencionadas, que estão na obra de Deus para perverter a obra.
para enganar, para manipular pessoas que se aproximam do pastor com segundas intenções, maquinando mal, colocando intrigas na igreja. Cuidado com esse tipo de pessoa. Mas nem todos vão perceber, porque o joio, se ele vai crescer junto, quer dizer que são pessoas que vão louvar, vão cantar, vão pregar, vão ministrar, vão exercer funções, ou seja, vai crescer. Então nem todo mundo vai perceber, porque nem todos terão discernimento para perceber. E mesmo percebendo, Jesus diz o quê? Deixai crescer. Mas naquele dia, eu, Senhor, separarei o quê? O trigo do joio. Então quer dizer, tem essas pessoas mal intencionadas que são plantadas pelo inimigo mesmo para lutar sempre contra a obra. Já percebeu que tem pessoas que estão em toda fofoca? Tem pessoas que estão sempre manipulando situações, sempre tentando controlar a igreja. Pessoas malignas. O carnal nem se compara com esse tipo de pessoa, porque são pessoas realmente pervertidas mentalmente, espiritualmente, para o mal. O carnal, como eu disse aqui, é a curto, médio ou longo prazo. A partir do momento que ele se arrepender e se voltar a se crucificar e deixar o Espírito dirigir, ele volta a ser espiritual na hora. A questão é, o joio, ele tem a natureza maligna. A natureza do joio é perversa. Amém? A natureza do joio é exatamente essa. É sempre levar as pessoas ou a obra ao caminho errado, à distorção do evangelho verdadeiro. Sempre aquela pessoa que fala a verdade, mas com uma misturinha de mentira, costumes que Deus não se agrada. Amém? Ou seja, situações onde ela vai usar para sempre confrontar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. O que ela puder misturar de coisas que não agradam a Deus, ela vai misturar no meio da verdade aquele pouquinho de mentira, aquele pouquinho de vaidade, aquele pouquinho de inveja. A pessoa sempre vai colocar. Por quê? Porque esse é o trabalho do joio. É um tipo de trigo, ou seja, parece que é, mas não é. Infelizmente, existe esse tipo de pessoa na obra e nós precisamos ter discernimento para não ser confundidos nem enganados por eles. Não temos o poder de arrancá-los, não temos o poder, mas temos o poder de resisti-los, em nome de Jesus. Amém? Então essa é a diferença, irmãos, prática e clara do carnal e do joio. Não são as mesmas pessoas, são pessoas diferentes. Não são as mesmas pessoas, espiritualmente falando, porque suas intenções são diferentes e as situações são diferentes, tá? Então, eu espero ter deixado bem claro para você essa visão que nós queremos colocar: o carnal e o joio. O carnal, até quando o ego falar alto, ele vai ser carnal. A partir do momento que ele reconhecer que está na carne e deixar Jesus guiar, o Espírito falar mais alto, se consagrar, se auto-policiar e deixar o Espírito dirigir, então tudo vai entrar na dimensão do Espírito, e o Espírito Santo é que vai dirigir. A partir do momento que o joio, a sua natureza, já é maléfica, é mal intencionada, tá? A sua natureza é voltada para o mal. Amém? Deus abençoe. Fique com essa colocação. Analise, estude e comprove. E que Deus venha te esclarecer mais. Deus abençoe.